Pois é, a instabilidade do tempo que atinge Salvador desde ontem tem provocado uma série de transtornos na capital baiana. Ontem, durante a tarde, ocorrências como alagamentos, queda de energia, explosão de transformadores em postes de energia, não é? Quedas de árvores também. Tudo isso ocorreu em vários pontos da capital baiana. A Defesa Civil de Salvador, a Codesal, já tinha emitido um alerta para a instabilidade do tempo e riscos de alagamento e deslizamentos de terra. Agora a gente vai atualizar esse cenário conversando com o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sóstenes Macedo, conosco mais uma vez aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo. Bom dia, Sóstenes. Bom dia, queridíssimo Jefferson Beltrão, muito bom dia, Ernesto, bom dia a todos que nos escutam agora na Tarde FM. Nós que nos vimos essa semana, Jefferson, e lá brincávamos, olha, com toda certeza teremos pauta em conjunto, porque as chuvas que vão chegar aí vão ser vigorosas e trarão desconforto para a nossa população. Exatamente. O que rigorosamente aconteceu. Você cantou essa bola na terça-feira, né? A gente se encontrou Exatamente. Na terça. Chuvas e fortes ventos. Pois é, Sóstenes. A gente sabe que temporal é temporal, muitas vezes com consequências imprevisíveis, mas penso que muita gente, o que quer saber agora é em que nível Salvador está preparada para novas pancadas de chuva como essas que ocorreram ontem e que provocaram muitos transtornos aqui na capital. Estamos preparados para isso, Sóstenes? Jefferson, nenhuma cidade do mundo está preparada para grandes extremos climáticos, como a gente já observou na Alemanha, na China, agora há pouco nos Estados Unidos. Mas o que eu posso lhe dizer é que Salvador tem se preparado. Hoje é uma cidade extremamente mais resiliente. Não à toa, em março desse ano, foi certificada pelas Nações Unidas como Hub de Resiliência, uma das únicas 10 cidades de toda a América Latina com essa titulação. O prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos avançou bastante nas ações aqui da Codesal, seja com o nosso centro de monitoramento, com profissionais das mais diversas áreas. Nós temos aqui engenheiros eletricistas, engenheiros civis, engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos, agrimensores, arquitetos, estatísticos, meteorologistas, isso tudo, obviamente, para qualificar as nossas tomadas de decisão. Nós já tínhamos essa informação da chegada desse sistema, o VECAM, vórtices ciclônicos de altos níveis. Ele tem essa característica dessas explosões com chuvas muito intensas em pouco espaço de tempo. Em algum momento ontem, entre 18 e 19h30, nós chegamos a computar cerca de 50 milímetros em apenas 1h30. E somado a isso, Jefferson, com rajadas de vento que ultrapassaram 63 quilômetros por hora. Foi o momento de maior rajada, mais veloz, durante todo o ano de 2023. A consequência nós vimos. Graças a Deus, diante de tantas instalações de geomantas, que hoje se somam aí a 300 geomantas instaladas pela Prefeitura por meio da Codesal, são quase 200 contenções de encostas executadas pela Prefeitura de Salvador por meio da CENF e da SUCOP, mas é óbvio que as árvores, telhados, fiações não suportaram tanta chuva e tanto vento ao mesmo tempo. O que vale informar aqui e reforçar essa população é de que sim, a Prefeitura de Salvador está preparada, não só o nosso Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, com as secretarias de órgãos da Prefeitura de Salvador, mas também de parceiros externos, a exemplo do Corpo de Bombeiros, da Coelba, que ontem se fizeram presente rapidamente. Então, quando das quedas das árvores, muitas dessas presas, envoltas a fiações, e você citou há pouco aí, paradas de energia em diversos pontos da cidade, as equipes da SEMAN, Secretaria de Manutenção, liderada pelo colega, querido amigo secretário Lázaro Gessler, e também o Monteiro, diretor dessa área, assim como o Thales, que é o diretor da Coelba, voltado para essa relação com a Defesa Civil, com o Sistema Municipal daqui de Proteção e Defesa Civil de Salvador. As equipes rapidamente estavam nas ruas, dando resultado para voltar à normalidade e assim garantir a tranquilidade e segurança de nossa população. O Sóstenes, bom dia, Ernesto aqui. Sóstenes, a gente sempre ouvia falar em Operação Chuva, várias providências, remoção de lixo das encostas, desobstrução de canais, etc. Mas agora, recentemente, São Paulo, com aquele problema que houve num temporal muito pior do que esse que a gente viu, pelo menos até agora aqui, né? Houve um jogo de empurra em São Paulo entre prefeitura e a concessionária de energia elétrica de lá em relação exatamente à passagem dos fios nas áreas arborizadas da cidade. A árvore é solução, não pode ser problema, com certeza, mas
exige gestão, manejo. Então eu te pergunto, em relação a isso especificamente, como ontem a gente viu vários casos de quedas de árvore, etc., a gente fez isso quando era possível fazer sem problema, antes do problema chegar, já que era previsível, a chuva estava prevista há algum tempo, a gente se preparou nesse sentido, para depois não ter que ficar esse jogo de empurra, a gente cobrando da Coelba que ela seja rápida, etc. Mas as situações que são previsíveis, ou que são evitáveis, a gente avançou nesse sentido? Meu querido Ernesto, aqui não tem, graças a Deus, nessa relação jogo de empurra, a gente sabe muito, de forma muito clara. Você é um cara que tem linha direta com a imprensa toda, não é só com a gente, né? Você está sempre disponível. A gente tem aqui uma relação muito franca com os membros desse Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Eu posso dizer que, de imediato, quando nós solicitamos apoio, a Coelba estava presente, ajudando as equipes da semana. Ainda na semana passada e semana retrasada, em reuniões com o prefeito Bruno, com a vice-prefeita Ana e com os órgãos que fazem parte dessa, digamos assim, os órgãos secretarias de operações da prefeitura, ele tinha essa preocupação justamente pelo episódio em São Paulo. Então, operações casadas da semana da Coelba para a poda e o livramento dessas redes aconteceu. Obviamente que a gente tem aqui um problema histórico, isso deve ser pensado a médio e longo prazo. Seria muito melhor que esse cabeamento estivesse de forma subterrânea, mas como aqui já dito, nós temos uma história desse tipo de cabeamento aéreo, o que gera transtorno, com toda certeza, quando nesses momentos de fortes rajadas de vento e de fortes chuvas. Mas o que eu posso lhe dizer é de que tanto previamente, na operação de prevenção, com o livramento de diversas áreas dessas, podas que foram realizadas em conjunto entre SEMAN e Coelba, e agora também na própria operação, ontem presencialmente estavam os dirigentes dessas pastas para rapidamente dar resposta à população, seja na região da Ladeira da Barra, na região do Corredor da Vitória, assim como na Cidade Baixa. Você tem ali o Largo do Papagaio, a Ribeira, nas proximidades da sorveteria da Ribeira, na Liberdade. Ontem, conversando com o secretário Lázaro, à noite, cerca de 10 da noite, 11 da noite, a gente ainda trocava informações, porque muitas dessas, como são bastante divulgadas pela própria imprensa, sequer entraram pelo 199, então as próprias equipes da semana já foram direto para esses locais para realizar as operações. Já eram 34 dessas árvores que tinham caído, tombado em Salvador. É claro que talvez ao longo da madrugada mais galhos e árvores possam ter também sofrido algum tipo de movimentação. Mas o que vale dizer é de que há uma sincronia muito grande nos trabalhos, todos de forma uníssona, para buscar as soluções e garantir a segurança do soteropolitano. Para a gente encerrar, Sóstenes, estamos conversando aqui com Sóstenes Macedo, que é o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador. Você traça um cenário de Salvador mais preparada para eventos climáticos como estes que vêm ocorrendo recentemente, desse trabalho conjunto com os diversos setores envolvidos e tudo mais. Agora, o que mais precisa ser feito? Porque a gente aprende com as experiências, não? Certamente, tempo, fenômenos climáticos são muito imprevisíveis, ainda mais esses mais extremos. O que Salvador ainda precisa ter de preparo para situações como essa, Sóstenes? Jefferson, eu vou usar ainda parte da pergunta do Ernesto, quando ele fala da Operação Chuva, em que o prefeito ele dota esses órgãos do sistema municipal de mais estrutura para esses 3 meses mais vigorosos que se dão entre abril, maio e junho, de forma a relatar o seguinte: nós hoje, o próprio Bruno fala sempre que a Operação Chuva, Ernesto, se dá os 375 dias do ano. É uma verdade. E aí eu já faço uma soma com a sua pergunta e a sua afirmação, Beltrão. Nós hoje vivenciamos uma era de extremos climáticos, nós não temos mais os ciclos bem definidos como no passado, não só Salvador, semana passada e retrasada, a América do Norte e os Estados Unidos passaram também por intercorrências climáticas. Em outrora, a Alemanha, França, a própria Inglaterra, Londres, outro dia, certo momento, não podia aterrissar a aeronave por conta do calor, depois por conta das chuvas. Então a gente vai vivenciar isso com mais frequência. E aí eu concluo dizendo o seguinte: é uma mudança de cultura, tá? É uma mudança de cultura que a gente iniciou com a reconfiguração da Defesa Civil de Salvador em 2016, ainda à época liderada a prefeitura pelo então prefeito Assemineto, qual o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana têm reforçado. Basta dizer a vocês que esse ano, em 2023, nós adquirimos mais 20 estações pluviométricas,
mas 5 estações meteorológicas. Hoje, nosso parque tecnológico conta com cerca de 100 equipamentos distribuídos em toda a cidade. Ontem, eu rodava pela cidade com nossa viatura por diversos bairros, e ao passar pela Avenida Bonocô, me deparei com o Rio Camaragibe, junto com nossa coordenadora do SEMADEC, a Alana Souza, que é engenheira civil e conhece bastante da matéria. O rio já estava quase transbordando e ele estava limpo. Tinha ali todo um trabalho de manutenção realizado pelo colega Luciano Santos, da TEMAN. Então, quando você observa, hoje nós podemos enxergar isso aqui diretamente do SEMADEC, do nosso centro de monitoramento, porque lá nós contamos com estações hidrológicas que nos permitem enxergar esse cenário. O que a gente precisa, e o que a gente vem fazendo desde 2016, efetivamente, é uma mudança de cultura, é de informar a população e conscientizar essa população por meio das nossas capacitações, coordenadas por nossa Coordenadoria de Ações Comunitárias, de Articulação Comunitária, para que não façam construções irregulares nas cristas das encostas, que não se coloquem em condição de risco, construções muitas vezes, se não a maioria delas, sem a técnica devida, sem o acompanhamento por um profissional habilitado pelo CREA ou pelo CAL, seja ele engenheiro, seja ele arquiteto. E isso tudo, é claro, é uma mudança de paradigma que você faz com a mudança de gerações. A gente hoje, Jefferson, tem 10 mil crianças capacitadas na rede municipal de ensino da nossa Salvador. Ontem conversava com o secretário Tiago Dantas, o secretário de Educação, e ele, preocupado, nos questionava da necessidade do uso de escolas da nossa rede como abrigos. Disse a ele que naquela oportunidade, naquele momento, ainda não. Mas vale citar a educação, porque durante todo o ano e durante todo esse último período, são 10 mil crianças que foram capacitadas que vão, ao passar das suas gerações, conhecedoras da matéria, se colocarem como agentes proativos para que seus pais e eles próprios, no futuro próximo, não se coloquem nessas condições. Eu acho que é dessa forma que a gente vai avançando. É claro, com a soma de uma política habitacional avançada. Há um déficit habitacional muito grande em todo o Brasil. Salvador, de forma muito localizada, tem feito a sua parte. Você vai para a região do Barro Branco, onde em outrora foi motivo de desastres. O prefeito Bruno entregou lá, com o prefeito Neto, à época, o primeiro condomínio de pessoas egressas de área de risco. São 120 famílias que foram ali recepcionadas. De bom modo, na região do subúrbio ferroviário, em Periperi, com o conjunto da comunidade Guerreira Zeferina, que era chamado de cidade de plástico. São 250 famílias que ali são beneficiadas. Agora, é claro que esse universo ele precisa ser ampliado. Muitas pessoas moram em área de risco não porque querem. Salvador tem essa condição de risco geológico pela própria natureza, com a topografia extremamente complexa. Nós aqui podemos falar em cidade alta e cidade baixa, o que não acontece em outras capitais, o que não acontece em outras cidades. Dentro do Fórum Nacional de Secretário de Proteção e Defesa Civil, o qual eu presido, converso muito com os colegas secretários da Defesa Civil das capitais e das grandes cidades, e aquelas como Aracaju, João Pessoa, que são planas, que foram planejadas, têm uma facilidade muito grande nessa relação. Outras, como Salvador, como Rio de Janeiro, como Niterói, Petrópolis, passam por problemas. A topografia ela não ajuda. E aí os poderes públicos vêm avançando, fazendo assim com que as intervenções, como a execução de contenção de encostas, instalação de geomantas, macrodrenagens, essas ações realizadas pela Prefeitura de Salvador fazem com que avance. O que a gente precisa é realmente uma mudança de cultura e uma grande política habitacional feita em âmbito nacional pelo governo federal no nosso país. Maravilha. Sóstenes Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, muito obrigado, boa sorte aí na sua empreitada, que certamente é grande. Conte com a gente. Bom dia, até uma próxima, Sóstenes. Meu professor Jefferson Beltrão, Ernesto, Rodrigo Tardio, toda a bancada. Eu aproveito o momento para desejar a todos os ouvintes da Tarde FM, a vocês, meus amigos queridos, que nos ajudaram durante todo o ano de 2023. Um Feliz Natal, que Deus nos abençoe e que 2024 seja um ano ainda melhor para todos nós. Um grande abraço e fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Sóstenes. 8h33 na Tarde FM. Os bastidores da política na Bahia. Na análise do jornalista Levi Vasconcelos.